Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o pecado. Deus Pai, que o Senhor nos ministre nosso coração, a nossa alma, a nossa vida com esse tema, que o Senhor possa trabalhar em nós. Em nome de Jesus que nós te pedimos agora, a tua presença nos ajuda, Senhor Deus, compreendermos na profundidade desse assunto, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre o pecado hoje. Como todos sabem, o pecado se inicia com Adão e Eva no Jardim do Éden, no paraíso, né? E eu até vou ler algum capítulo e focar mais algumas partes aqui. Gênesis 2:8, ali fala que Deus plantou o jardim do Éden e o homem que havia criado, colocado ali, né? Já 2:9, o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. E no meio do jardim colocou a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Já no 2:15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, para que o homem cultivasse, né, esse jardim e tomasse conta dele. Só parando aqui um pouquinho, o Senhor, a nossa vida de intimidade e relacionamento com nosso Senhor é como um jardim. Nós preservamos esse jardim e, esse jardim de intimidade, de relacionamento, que a gente pode ter contato direto com o nosso Pai, com o nosso Criador, em que o Senhor Deus converse conosco diretamente e a gente converse com Ele, responda a Ele. E esse é o plano perfeito de Deus para nós. Nós permanecemos no jardim. Nós permanecemos no jardim da presença dele, de intimidade, relacionamento direto. E onde a gente ouve a voz dele, onde a gente ouve as coordenadas dele, as orientações dele, as ordens dele para nós. E ou através da voz dele, ou até a palavra nos direcionando, primeiramente nos orientando, nos guiando, e que a gente consiga sempre preservar-se constantemente nesse ambiente onde há relacionamento, onde há vida. No jardim eles tinham vida, eles tinham abundância, eles tinham a árvore ali da vida, né? Que eles tinham vida. A vida em Deus é a verdadeira vida. E que a gente possa sempre permanecer ali nessa verdadeira vida e que a gente cuide desse jardim que ele nos deu para cultivar, para tomar conta dele, que a gente tome conta desse jardim na nossa vida e que a gente cultive esse jardim e tire todos os espinhos, as ervas daninhas,
todos os pecados que queiram nos prejudicar, de mantermos constante nele. Deus, ele permitiu que o homem tivesse acesso a todas as árvores, pois ele queria dar a escolha ao homem de obedecer. E deu o livre-arbítrio para você poder escolher, né? E ele nos dá sempre o poder de escolha para a gente escolher entre a vida ou a morte, entre o bem e o mal, entre viver uma vida com ele em abundância, sentindo a leveza de estar nele, a paz de estar nele, a alegria de estar nele, e também a morte. Então ele nos deu a oportunidade sempre de escolher um dos dois, ou a vida ou a morte. A vida é pela obediência. Essa é o segredo mais importante de estar nele. É a obediência, permanecer nele é a obediência. A obediência nos protege, nos livra de consequências ruins para a nossa vida, negativas, e nos cuida, nos abençoa. A obediência nos mantém na presença dele. Já a escolha do pecado, né? Igual ele colocou assim, o Senhor colocou assim: se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, quando Deus nos permite a gente escolher até hoje, né? Então, tudo que gera pecado gera morte na nossa vida. É uma morte que começa lá dentro do nosso interior e que externaliza para fora. Começa lá dentro, no coração do homem, na vida do homem, nos pensamentos do homem, nos desejos do homem. Como a Eva teve a escolha e ela teve essa escolha de poder obedecer, mas ali ela teve o desejo de pecar, desejo de ir contra a ordem do Senhor. E nós precisamos cuidar para não ser igual a Eva. E depois, consequentemente, o Adão comeu também aquele fruto, né? A serpente só instigou eles, na verdade. Mas sempre é nossa escolha que a gente pode fazer. Porque a intenção da serpente ou do inimigo é sempre tirar a gente do foco de Deus. Sempre, porque ele sempre vem mentir para nós, né? Falando ali até para Eva, é claro que vocês não morrerão, a serpente falou. A serpente falou para a mulher: Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, houve um desejo de pecar. Claro, o inimigo sempre vem trazendo mentiras para nós, para que a gente venha pecar, instigando nós a pecarmos, mas a decisão é nossa de pecar.
A gente sabe que o pai da mentira, né, é o diabo, e o pai da verdade é Deus. Quem é que você vai ouvir? E, e eu também achei interessante que no versículo que um sempre jogou a culpa no outro. Primeiro, Deus perguntou para Adão e ele falou que foi a mulher que Deus tinha dado para ele, como vocês bem sabem da história. E para Eva, Deus perguntou para ela e ela culpou a serpente. E nós, além da gente acreditar muitas vezes na mentira da serpente, do inimigo, para nos levar à morte de dentro para fora, morte espiritual, e automaticamente, com o decorrer do tempo, a morte natural aos poucos. É interessante porque um joga a culpa no outro. Então, Adão jogou na Eva, que deu para ele, ofereceu para ele o fruto. A Eva jogou na serpente, que foi a culpada, ou seja, o inimigo. E, ou seja, nós temos essa mesma facilidade. Quando a gente peca, a gente se justifica, gosta de se justificar, não é mesmo? Olha, não, realmente quem me fez pecar foi o meu marido, quem me fez pecar foi a minha esposa, quem me fez pecar foi minha filha, quem me fez pecar foi aquela pessoa, ou meu amigo, ou minha amiga, né? Foi meus pais, enfim, a gente sempre quer achar um culpado. E a gente, na verdade, a gente justifica nossos pecados e os nossos erros dessa forma. Que a gente veja que ninguém pode nos fazer pecar. O único culpado dos nossos pecados somos nós mesmos. A gente tem o poder de escolha de fazer ou não fazer. Tem. Se alguém vai dar alguma coisa pra gente, a gente só aceita se a gente quiser. E nós somos o culpado pelas inclinações do nosso coração, que só estavam lá dentro. A gente só externalizou o que já estava dentro de nós. A nossa vontade de querer pecar, nosso prazer em querer pecar. E eu achei bem interessante essa questão da culpa, né? E obedecer sempre dá. O pecado, então, sempre nos afasta de Deus. O pecado sempre nos expulsa do jardim do nosso Deus, da presença de Deus na nossa vida, nos separa dele. E obedecer dá a chave de acesso ao jardim. Ou seja, nós permanecemos no secreto com o nosso Senhor, no nosso jardim cultivado. A gente cultiva aquele jardim. A gente rega aquele jardim. O jardim floresce quando a gente tem esse relacionamento constante e contínuo no Pai, no nosso Deus, no nosso Criador. E eles mantinham que a gente se mantenha na obediência, que a gente tenha essa conversa direto com o Pai.
como Adão e Eva tinham no jardim. E onde eles falavam com Deus e Deus respondia a eles direto. Esse ambiente promove uma conexão com Deus, o Pai, direta. Através da nossa intimidade com Ele, a gente pode ouvir a sua voz, ser guiados pela palavra de Deus. Obedecer sempre traz vida e conexão com o alto. Que a gente possa sempre ter fé nele e obedecer pela fé no que ele falou para nós já. E que a gente não venha querer conhecer o bem e o mal, porque o conhecer é uma questão de razão. A gente quer entender todas as coisas, conhecer todas as coisas. E para que a gente venha obedecer. E não. A gente não precisa. A nossa razão bloqueia as coisas da fé. A razão é contrária à fé. O conhecer, querer conhecer tudo, nos tira da presença de Deus. Os cristãos, nós vivemos pela fé e não pela razão, não pelo que a gente conhece, não pelo que a gente entende. A gente nunca vai poder entender as coisas pela nossa razão, pelo nosso raciocínio. Como Tomé queria entender todas as coisas pela razão dele. Até Jesus comentou com ele: feliz é aquele que não vê e acredita. Que Tomé sempre queria ver tudo, né? Não queria acreditar pela fé que realmente aquilo aconteceu com Jesus. Ele queria ver as marcas das mãos de Jesus, que havia sido morto, porque ele queria constatar um fato pela razão. Então Jesus mesmo falou: bendito aqueles que não veem e acreditam, do que aqueles que veem, né, e precisam para acreditar. Porque imagine quem teve essas condições de ver o que Jesus, as marcas de Jesus na mão, para acreditar nele, acreditar que ele tinha passado por aquilo e que ele tinha ressuscitado. Então que nós não venhamos querer entender tudo pela nossa razão, e sim que a fé, a gente acredite nele pela fé, e a gente obedeça a ele pela fé, e a gente se mova pela fé, e a gente ande pela fé, não pelo que a gente vê, não pelo que a gente pensa, pela razão do conhecimento do bem e do mal. Porque a razão é um caminho totalmente contrário ao caminho da fé, ao caminho que Deus reservou para nós. Tudo que a gente acessa no mundo espiritual é pela fé, não é pelo conhecimento, pela razão, por querer entender tudo na cabeça. Se você querer entender tudo pela cabeça, aí você não está no caminho de Deus, você está no seu próprio caminho. E que a gente não permaneça nesse ambiente de conexão com Ele, com as coisas do alto, com o Pai. E porque a desobediência traz consequências negativas, como a morte de dentro para fora. Já a obediência é o contrário. A desobediência traz morte. A desobediência nos leva a pecar e nos leva à morte. De dentro para fora. Morte espiritual. E aos poucos também vai levando uma morte natural. E automaticamente vai tendo frutos da carne e não frutos do espírito dentro de nós.
Então que você não deixe nenhum pecado te separar dele e da presença dele, porque o salário do pecado é a morte. Romanos diz isso. E que nós nos entreguemos a ele como sacrifício vivo e santo e agradável. Que a gente se sacrifique, como Romanos 12 fala, que a gente seja um sacrifício vivo em vida, que a gente possa andar em santidade, que nada nem ninguém possa tirar a gente da presença do Senhor. A santificação nos protege, nos livra da destruição aos poucos, de dentro para fora. A santificação nos leva à vida, faz a gente mortificar as obras da nossa carne, faz a gente mortificar a nossa carne, levando a nossa carne para a cruz, para que Ele cresça em nós e a gente diminua. Que Ele seja mais evidente na gente. E que nós não deixemos mais nos submeter ao peso da escravidão, mas, como diz Gálatas 5, ao jugo de escravidão. Não deixe submeter mais ao jugo de escravidão. Portanto, que a gente permaneça firme nessa liberdade em Cristo, nessa graça. E que o pecado não nos domine mais. Que nenhum orgulho, nenhuma justificação venha nos tirar da liberdade. Que a gente possa permanecer firme na liberdade que Cristo já nos deu. Que entreguemos-nos ao nosso Senhor como sacrifício vivo todos os dias. Amém?